Começando hoje e seguindo as próximas 5 semanas, chegando então a 6 semanas, nós estaremos trazendo toda segunda-feira um assunto relacionado ao tema central, que será mudança organizacional. E para começar, eu inicio trazendo a seguinte pergunta: mas como é que funciona a mudança organizacional? E existe uma diferença entre apagar incêndios, ou seja, tem que se adaptar porque algo não está funcionando e a gente precisa mudar, e de fato realizar uma atualização organizacional em algum aspecto da empresa. E nós estaremos falando sobre esse segundo contexto. Eu estou passando por uma mudança na minha organização, eu sei que ela é importante, eu quero que ela aconteça, mas por que é tão difícil? Por que é tão difícil fazer o que eu quero fazer? Mudar o que eu preciso mudar? Por exemplo, na nossa vida pessoal, muitos têm essa relação com a dieta. Eu sei que me faz bem, mas acontece de eu não conseguir implementar esse projeto de mudança. Por que isso acontece? Na organização, é da mesma forma. Existe uma parte dos processos de mudança que ela não é palpável e que é mais voltado ao aspecto emocional. Reconhecer isso é essencial para entender você e as pessoas no processo de mudança em sua organização. Não vamos falar aqui, então, de mudanças de processos voltados a organizações, mas sim de mudanças voltadas às pessoas e para seus estados emocionais envolvendo a mudança organizacional. Por que a gente vai fazer isso? Vou te explicar um pouquinho melhor. Repara só nesse gráfico que está aparecendo agora para você. Você pode ver que existe uma parte em vermelho, que é o eixo físico, que contém a parte da estrutura de uma organização e uma outra parte de processos que fazem a organização funcionar. Mas tem também um outro eixo, que é o eixo instintivo, que é dividido em duas partes: redes, que fala de como as pessoas se relacionam na organização, e a parte de cultura, que é voltado aos comportamentos das pessoas nessa organização. Tudo conectado ao eixo central, que são pessoas. Essa é uma figura geral de uma organização. Por dados de pesquisas, que estão inclusive aqui na descrição desse vídeo, a gente pode afirmar que cerca de 90% dos resultados de mudança organizacional vem de mudança nesse eixo instintivo que eu mostrei para você. Então a gente tem uma tendência a achar que quanto mais eu mudo o meu processo, quanto melhor for o meu método, então eu terei melhores resultados. Mas ter processos e métodos bem definidos são sim importantes, porém garante apenas 10% dos resultados em gestão de mudanças. Ou seja, quando a empresa está passando por um processo de mudança interna, é melhor o gestor fazer reuniões para conversar com as pessoas sobre como elas estão se sentindo, quais as dificuldades e facilidades que elas estão tendo na mudança, do que elas estão precisando. É melhor esse tipo de interação do que fazer reuniões para falar sobre como é que estão as metas, como é que estão os resultados desse processo de mudança. Então nós vamos falar um pouquinho sobre quais são esses impactos que as mudanças organizacionais causam nos colaboradores, nos gestores, em você e naqueles que estão envolvidos nesse processo de mudança, porque toda mudança organizacional vai impactar diretamente nas equipes e no indivíduo que está compondo essa organização em mudança. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, vamos ver mais um gráfico. Olha só o que esse gráfico que eu estou te trazendo ilustra. Ele mostra pra gente que toda mudança individual vai impactar na equipe e na organização, mas o oposto também acontece. Toda mudança organizacional também impacta nas equipes e, por consequência, nos indivíduos também. Todo mundo sofre ou se motiva com o processo de mudança. Nós temos esses dois polos. Isso nos traz uma ideia de responsabilidade. Responsabilidade coletiva. Para uma mudança acontecer, eu preciso reconhecer qual a responsabilidade que eu tenho nesse processo. Se eu quero mudar, eu preciso entender que as pessoas à minha volta também serão impactadas por essa mudança. E por isso, a organização precisa entender que esse mesmo processo ocorre dentro dela. É preciso comunicação sobre a mudança e não
trazer essa alteração de qualquer forma, mas comunicar as equipes, os indivíduos, mostrar para ele a razão dessa mudança para que eles entendam esse processo. Afinal, eles vão ser parte desse processo. Para um processo de mudança ser bem sucedido, é imprescindível estar preparado para lidar com alguns aspectos que podem ser fatores de fracasso. E quais são esses fatores? Falta de engajamento, falta de comunicação, acompanhamento da implementação, planejamento, flexibilidade, trabalhar as resistências que o pessoal eventualmente esteja tendo. E para mapear esses aspectos que impactam as reações das pessoas, existem 5 eixos que precisam ser analisados para sair então desse lugar de as pessoas não estão cooperando com a minha organização, as pessoas não querem mudar, e ir para um lugar de entender o porquê que essa resistência está ocorrendo. Os 5 aspectos são natureza da mudança, a consequência dessa mudança, tanto as positivas quanto as negativas, o histórico da mudança organizacional, como é que foi no passado quando a organização precisou fazer uma atualização, o tipo de pessoa com quem você está lidando, ela é disciplinada? É uma pessoa mais rígida, mais comunicativa? Com quem eu estou falando? Quem é o meu colaborador? E qual o histórico de mudança individual de cada sujeito que está envolvido nesse processo de alteração organizacional? Sente com a sua equipe, mapeiem juntos cada um desses aspectos. Assim, você estará trabalhando a empatia, mesmo sem estar falando sobre exatamente empatia. Você vai estar trabalhando com atenção ao que as pessoas envolvidas nessa mudança estão sentindo, e esses são pontos que, quando dada atenção, podem ser fator de promoção de sucesso na mudança organizacional que vocês estão pretendendo. Trazemos também aqui nas referências alguns textos onde você pode aprofundar sobre os seus estudos nesse assunto de mudança organizacional, especificamente nesse aspecto que nós estamos tratando hoje. Como que a mudança funciona e quais os impactos e reações que essa alteração organizacional pode ocorrer nos seus colaboradores, mas também em você, gestor, e na equipe como um todo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com outras organizações que você tenha parceria e que sabe que pode ajudar. Fique atento que nas próximas semanas estaremos a cada segunda-feira trazendo novos conteúdos sobre esse mesmo tema de implementação de uma alteração na sua organização. Como fazer isso da melhor forma possível e trazendo 90% de chance de êxito para essa mudança.